agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Por esta grande oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Amém. Amém. Te adoramos, te louvamos. Agora vamos meditar um pouquinho no que diz a sua santa e preciosa. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Te imploramos para o Senhor vivificá-la nos nossos corações. Amém. Porque é a sua palavra quem ensina cada um de nós a se aproximar do Senhor. E não há outra regra, somente a sua palavra. Amém. Amém. Perdoe as nossas falhas, aceite a nossa gratidão, Deus. Que esta poção sagrada seja suficiente para nós voltarmos para nossos lares abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Amém. Amém. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 e o verso 13. As sagradas letras dizem: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Amém. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Amém. Podeis assentar. Que o Senhor nosso Deus possa continuar ajudando a cada um de nós. Amém. Se tiver alguém cansado, talvez esteja um cansado aqui esta noite. O irmão Ernesto está ali atrás, 94 anos, né? 93 anos. 93 anos. Se tiver cansado, é ele. Se alguém talvez tiver cansado, é ele. Não perde um culto. Todos os dias lá em Pautá, todos os cultos estão lá. Amém. Oh, isso é bom, não é? Louvado seja Deus. É por isso que eu digo, né? Porque 93 anos já está bem encaminhado. Né? Aí, se tiver alguém cansado, talvez seja ele. Os outros, pode nem dizer que está cansado. Alguns cabelos da cabeça dele já caiu, o meu começaram a cair. Você, quando eu tiver com 130 anos, meus cabelos também mexem um pouco. Né? Mas, como diz o profeta, eles estão indo na nossa frente. Amém. Glória a Deus. Um dia desse, tudo vai voltar para o seu lugar. Amém. Aleluia. Um dia desse, a noiva de Jesus Cristo, os eleitos, estarão todos naquele corpinho novo, aquele tempo da vida, aquele corpo jovem. Louvado seja Deus. Amém. O Senhor é bom e é digno de toda honra e de toda glória. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Amém. Amém. E esta escritura que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 4, é uma escritura que uma das escrituras do tempo do fim, dia que nós estamos vivendo. Deus vivificou esta escritura neste tempo do fim. Esse é o sinal escriturístico
escriturístico do dia. A palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Quando ele esteve aqui em forma humana, o Senhor Jesus Cristo, ele foi conhecido pelos eleitos quando ele dizia o que estava errado com as pessoas. Amém. Quando ele discernia os pensamentos das pessoas, conhecia e dizia o que estava errado com as pessoas, e ali os eleitos conheceram que ele era o Messias. Amém. Os religiosos disseram que ele era um adivinho. E tantas coisas ruins falaram quando aquele sinal foi manifestado, o sinal messiânico. E na nossa era, como estava prometido que no tempo de fim estas coisas voltariam a acontecer, nós encontramos este mesmo sinal se manifestando muitas vezes através do profeta que Deus enviou para esta última geração. Amém. Isto tem feito milhões falarem mal, fez outros formarem doutrinas erradas, mas a noiva está sendo ajuntada. Amém. Isso é uma coisa que Deus envia para o benefício do seu povo. Quem vai falar mal ou quem vai rejeitar é os perdidos mesmo. Mas uma coisa é certa: os filhos de Deus são atraídos. Louvado seja Deus. Amém. Aí nós vamos meditar um pouquinho usando a mensagem que o profeta pregou, intitulada "Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa". Amém. No parágrafo 121 ao 144, vamos ver algumas afirmações que o profeta faz, que isso não seja apenas uma leitura, mas que nós possamos observar o que é que ele está dizendo, o que é que ele está apresentando, e assim sucessivamente. É claro, se as pessoas se dedicassem, prestarem atenção no que é o profeta diga em suas afirmações, o que é que ele quer dizer em suas afirmações, você vai observar que é tudo para fazer o povo de Deus voltar para a palavra. Amém. O lugar onde os filhos de Deus se reúnem é na palavra. Amém. Por isso ele diz: olha, corria tudo bem cerca de 300 anos, quando eles tiveram um concílio uma vez em Niceia, Roma, e eles queriam injetar algo. Tudo corria tudo bem, mas quando chegou aquele concílio de Niceia, eles queriam injetar algo, já estavam abusados com a palavra. Porque o ser humano é assim, Deus mostra, daí a pouco ele fica dizendo assim: se o Senhor fizesse assim era melhor, mas quem sou eu para Deus me ouvir? Quem é o ser humano para Deus ouvir o ser humano? Oh Deus, nos ajude. Amém. E foi ali aonde, no concílio de Niceia, onde eles injetaram muitas coisas. Então, após Martinho Lutero, outro anjo de Deus trouxe a mensagem. Então eles tiveram outra injeção. E em seguida, depois de João Wesley, eles tiveram outra injeção. E assim por diante. Uma reunião de concílio, até que eles chegaram a este ponto, até que as igrejas se tornaram híbridas.
pela ética de ensinamento de homem. E há uma grande apostasia agora, em 1963, quando ele pregou essa mensagem. Injeção e mais injeção, injeção e mais injeção, e as igrejas se tornaram híbridas. Você sabe o que é uma alimentação híbrida? Não traz nada de bom ao meu corpo, nem o seu. Nada de bom. Enquanto que a natural, ai, meu Deus do céu, meu pai está com 80 e poucos anos de idade, não come raspadura hoje porque não pode mastigar. Está doente, cansado, mas tem um dente melhor do que os de certos meninos de 10 anos. Foi criado comendo aquela comida natural. Hoje não, hoje nós todos somos criados comendo chocolate. Com 2 anos os dentes já tem caído tudo, com 20 anos já não tem mais nenhum. Já está tudo botado pelos outros. Mas é isso. Híbridos. Injeção após injeção, um vem inventa uma coisa, um vem acrescenta outra, outro vem acrescenta outra coisa, e então as igrejas se tornaram híbridas pela ética de ensinamento de homem. As igrejas. Por que é que existem tantas indiferenças dentro da própria mensagem? Invenção dos homens também. E há uma grande apostasia agora. Isso ele pegou em 1963, calcule hoje, hein? Calcule hoje, mas mesmo assim, Deus continua aperfeiçoando sua igreja. Amém. Deus continua aperfeiçoando seus filhos. Eu não sou obrigado a seguir o caminho de quem não quer ouvir a voz de Deus, nem você. Agora, ai de nós, se a nossa chamada não fosse individual. Mas graças a Deus que é individual. Eu tenho liberdade para ouvir a Deus e servir a Deus. Você tem liberdade para ouvir a Deus e servir a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Não adianta ninguém se levantar aqui entre nós e dizer assim, porque nós temos ouvido para ouvir e dizer, né? Aqui tem que provar na Bíblia. Amém. Aleluia. Nosso objetivo aqui é a Bíblia. Pronto, acabou. Aleluia. Louvado seja Deus. Não, o fulano disse que é assim, aquele outro disse que é assim. Eu quero saber aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Dormiu, o que é que ele diz? É isso que nos interessa. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele, o profeta, diz: a igreja precisa de um sinal escriturístico, a verdade, nestes últimos dias. Ela precisa de algo. Olhe para as diferentes denominações, as distorções. Enquanto encerramos, antes de termos a fila de oração, olhe para as distorções da Escritura. Pense nas diferentes denominações. Pense nas nossas maneiras pentecostais. Nossas maneiras pentecostais. Só existe uma. Mas a terra está cheia de maneiras pentecostais. Aquela tal diz que é pentecostal, aquela tal diz que é pentecostal. E no entanto nós sabemos que a igreja modelo é a que nasceu no dia do Pentecostes. Aquela é a igreja modelo. Tão fácil de saber se estamos certos. Só olhar para ver como foi que eles viveram, como eles ensinaram, vai dar tudo certo. Amém. Mas olhe para as distorções da Escritura. Pense nas nossas maneiras pentecostais. Pense nos nossos batistas, nos nossos presbiterianos, nos nossos luteranos, até mesmo os independentes e tudo mais. Tem tantos por aí. Não, eu sou independente. Criou também uma regra para ele. E o ser humano é desse jeito. Oh Deus.
Mas que Deus continue nos ajudando para que a regra que nós possamos ter aqui seja a palavra dele. E devido tanta coisa, tantas distorções, um membro não sabe onde se firmar. A igreja precisa hoje de uma confirmação das Escrituras. O que Jesus diz em João 14, verso 12: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. As mesmas obras que eu faço, ele também as fará. Notem, ele prometeu: como foi nos dias de Jonas o profeta, assim será na vinda do Filho do Homem. Okay? Ele disse, porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, e foi levantado como se estivesse dentre os mortos, isso será um sinal a uma geração má e adúltera. Agora estamos vivendo os últimos dias como um sinal de ressurreição prometido. Deus tem mostrado para esta geração que se acha tão rica. Essa geração que nós estamos vivendo, esta era de Laodiceia, ela se acha tão rica que ela diz para Deus: nós não temos necessidade de nada. Essa é a condição de Laodiceia, cheia de dons, estão satisfeitas só com os dons. O que é que adianta eu ter o presente e não ter quem me deu o presente? Dons são presentes de Deus. Mas olha, os dons são bons, mas precisamos ter o doador dos dons. Aleluia! O presente engana demais. O presente. O que é que lá atrás, no Antigo Testamento, foi dito aos juízes para não receberem presentes? Porque aí o pobre nunca ia ganhar uma causa. É verdade? Uma peleja contra o rico traz um presente maior, e a causa já está julgada, o pobre fica de fora. O presente é enganoso, o presente engana demais. E os homens compram os outros com presentes e assim por diante. Mas deixa um ser humano se tornar um vaso de Deus, não tem quem consiga. Não tem quem consiga atrapalhar mais aquilo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Estamos vivendo estes últimos dias com um sinal de ressurreição prometido. Depois de 2000 anos colocando coisas e saindo fora da estrada, e deste jeito e daquele jeito, até que as pessoas não sabem o que fazer, mas Jesus lhes falou e lhes prometeu, como foi nos dias de Ló e Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Compare isso com os dias atuais. Pegue Gênesis capítulo 6 e olhe o que ele disse. Isso é você fazer uma comparação. Examina Gênesis capítulo 6. O que ele falou. Com o que ele falou. Ele disse, como aquele homem de fama, como as mulheres ficariam bonitas. Nunca houve uma era como esta. Esta superou todas. Temos o grupo mais bonito de mulheres que já existiu na terra, desde aquela época. Além do salão de beleza, fazem elas conforme Jezabel. É isso? Não é a missão do salão de beleza? É deixar elas conforme Jezabel. Se pintarem, cortarem seus cabelos. Mas ainda ficou faltando alguma coisa. O salão de beleza não dá boa forma. Aí criaram essas engenhocas por aí. Como é que chama?
Academia, não tem lugar, não tem espaço. Cheio, que é da boa forma. E assim por diante. Enquanto Jesus não vier, a coisa vai ser assim. Temos o grupo mais bonito de mulheres que já existiu na terra, desde aquela época. As mulheres são muito mais bonitas do que eram anos atrás. Elas têm tantas coisas diferentes para deixá-las bonitas, tantas pinturas, e pó, e fixadores de penteado e tudo mais, e roupas imorais e coisas assim, até que se tornaram atraentes. Até que se tornaram atraentes. Um homem veio a mim ontem e disse: eu tenho um filho de 16 anos, irmão Branco. Tenho um filho de 12. Eu saio com eles e essas pequenas estriptias aqui fora. Ele diz: os meninos deles são pequenos machos. Ele disse: o que posso lhes dizer? Eu disse: Senhor, eu não sei. Eu não sei o que você dizer. O que eu vou dizer para eles? Um pai cristão preocupado com um filho de 16 anos e com um filho de 12 anos. Você está entendendo, irmãos? Amém. Será que um filho de 16 anos preocupa você também, pai, mãe? Ou não preocupa? Preocupa muito. Nenhum de 12 anos também já preocupa? Ora, se em 1963 já preocupava um pai cristão, quanto mais que nós estamos 50 anos depois, que a coisa piorou muito mais. Se preocupava um pai cristão lá atrás, calcule hoje. Calcule hoje. Nós temos que mandar eles para a escola, para estudarem. Se houver tempo, arranjar um emprego melhor, viver melhor. Ou alguém aqui quer que seu filho seja um varredor de rua? Hein? Então, e tem uma coisa, e para arranjar um emprego correndo atrás do caminhão que ajunta o lixo, a concorrência é grande. É grande. Aí temos que mandar nossos filhos para a escola. É necessário que acompanhemos com oração. Você não quer nem saber o que é que eles vão ver lá, o que é que eles vão ouvir, o que é de incentivo só para coisas, mas para coisas erradas, para tirá-los do caminho que conduz à glória. Aí um pai cristão, eu creio que ele está de olho nas escrituras, sabe o que é que esta Bíblia diz, e ele jamais vai alimentar aquele filho ou aquela filha com uma ideia própria dele. Temos que alimentá-los com o que esta Bíblia diz. Louvado seja Deus. E aquele pai perguntou ao profeta: irmão Brana, o que eu devo dizer para eles? Senhor, eu não sei, disse o profeta. Eu não sei. O profeta era sincero demais, graças a Deus. Ele poderia ter dito: você não é um salvo? Você é um salvo, você não é um eleito, irmão? Você é um eleito, então seu filho será salvo. O profeta não disse isso. Amém? O profeta disse: irmão, leve-os a Cristo. Leve esses filhos a Cristo. E deixe-os serem salvos e cheios com o Espírito Santo, e eles desviarão o olhar dessas modernas estriptias. Diz: aí é o caminho. Aí é o caminho. Lembre-se, quando os filhos de Deus olharam as filhas dos homens e viram que eram belas,
Os filhos de Deus olharam as filhas dos homens e viram que eram belas, e eles tomaram para si mulheres. A mesma coisa que está acontecendo hoje. Veja aqui esse grande escândalo na Inglaterra, olha os Estados Unidos, veja essas garotas de programa na ONU e tudo mais, em 1963, isso já acontecendo, se calcule hoje, que a coisa hoje está muito mais poluída, muito mais nojenta, coisas que há poucos dias eram imorais, hoje está se tornando natural. Onde está a Rede Globo? Onde está a Rede Globo para naturalizar o inverno? Tudo que é nojento, tudo que é imundo, a Rede Globo aqui no Brasil naturaliza, faz o povo acreditar que não tem nada demais nisso. Por isso, quando o profeta diz, tira essa televisão de casa e joga no lixo, ele sabia o que era que ele estava dizendo. Isso é claro. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. E é isso. Homem de fama. As coisas vêm pelos homens de fama. Eles fazendo, quando você vê, olha, pode observar que toda a moda do inferno que entra na terra começou por um artista. Vocês já observaram? Deixa um artista botar um penteado com cabelo por cima dos olhos, que daí a pouco, no outro dia, as mulheres estão no mesmo caminho. E daí a pouco, dentro da igreja, daí a pouco aparece a irmã com os cabelos também por cima dos olhos. A coisa é dentro da igreja também. Profeta, não está vendo que você está imitando um artista lá do inferno? Mas você precisa dar um grito de estampar. Você está vendo que essa blusinha sua aqui, que você pensa que tem manga e não tem, foi um artista lá do inferno que vestiu. Veio lá para a rua, o mundo também vestiu, daí a pouco começa na igreja. Você está vendo que essa roupa transparente foi alguma artista lá do inferno que começou a usar primeiro? Se você der uma medida, olha, tanto centímetro de manga, você já leva o nome legalista. Se for dar as medidas, né? É por isso que, olha, ou se recebe esse Espírito Santo, Amém. para ele ser o mestre. Ele é que é o mestre. Amém. Ele é o meu mestre, o seu mestre. Ou esse novo nascimento toma lugar no ser humano para tirar o lixo que está em nós. Amém. Ou então ninguém acertará o caminho. É verdade. Aleluia. E é isso, homem de fama. Estamos de volta àquela hora, as luzes vermelhas estão piscando por toda parte, a vinda do Senhor. E Jesus disse, como foi antes de Sodoma ser queimada, assim será na vinda do Filho do Homem. As mulheres estão se tornando assim. Elas não percebem o que estão fazendo. Elas não percebem o que estão fazendo. É um espírito maligno sobre elas. Por que uma mulher tiraria suas roupas desta forma para se expor? O que é que faz uma mulher andar nua hoje nas ruas? Porque há 50, há 70 anos atrás, se você encontrasse uma mulher de short na rua, ela era colocada na prisão. Ela está louca. E levar para o hospital de louco.
Era assim ou não era? Amém. 70 anos atrás, mais ou menos, 50 anos atrás, era assim. Hoje, ela é louca se andar vestida. E essa idiota, que crescia dessa roupa, como é que ela aguenta um calor desse? Engraçado, no calor a gente tem que estar protegido. Para não queimar a pele, modo câncer, devido ao câncer da pele. Aí não, o diabo disse, não, quando era para estar nu, o diabo disse, não, você tem que se vestir. Em outras palavras, porque o diabo não disse, você está nua. O diabo não disse isso não. O diabo fez ela pecar para poder ela ver que estava nua, que antes ela estava e não sabia. Por quê? Porque estava coberta com o véu da santidade. Quando o diabo levou eles a pecarem, logo viram que estavam nus e foram para se vestir. Hoje, Deus está gritando para estarmos vestidos e o diabo dizendo, não, ela está nu, e a maioria obedece. Mas a igreja de Deus ainda está na terra, dando uma lição que o nosso Deus não está na sepultura. Glória a Deus. O que adianta eu e você conhecer todos os mistérios de Deus e nem saber como se vestir corretamente? Adianta o quê? Verdade. Por que uma mulher tiraria suas roupas dessa forma para se expor? Antigamente elas usavam aquela roupa de dormir, ela só vestia. Não sei como é que chama aquela roupa lá. Antigamente chamava camisola, mas disseram a mulher disse que era. Deu um puxão de orelha. O nome disso é isso, eu me esqueço. Mas antigamente, no tempo do quadrado, chamava camisola. Mas ela só vestia aquilo quando ia dormir. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe. E quem era doido para ver? E uma surra dormindo. Naquele tempo não tinha conselho tutelar. Por isso que a delinquência era menos. Hoje não, hoje tem conselho tutelar e a delinquência aumentando. Proíbe dos pais corrigir os filhos. Proíbe os professores de corrigir os alunos. E a delinquência se multiplicando. Hoje não, aquela roupa que antigamente, quando existia vergonha, as mulheres vestiam só quando iam já dormir. Hoje não, elas estão varrendo as calçadas. Varrendo as calçadas, aquelas vestimentas. E milhares dizem que são cristãos. E o esposo, que deveria ter vergonha, porque ele, vai se vestir, cria vergonha, mas o esposo também perdeu a vergonha. E o esposo, já que ela não vê que está nu, o esposo deveria pelo menos ver. Não é verdade? Amém. Mas tudo isto era o que tinha que acontecer no tempo do fim. A sujeira ia tomar conta de tudo, menos da noiva de Jesus Cristo. Porque o cristão é templo de Deus. É no meu corpo e no seu corpo, irmão. É no meu corpo e no seu corpo, irmã, que Deus quer habitar. E Ele não habita no meio do lixo. Ele tira o lixo para fora primeiro. Como é que Ele tirou o lixo de mim e de você? Dando a mim e a você o novo nascimento. Louvado seja Deus. Porque uma mulher tiraria suas roupas desta forma para se expor, não significa que elas sejam más. Elas simplesmente são pegadas nessa armadilha e não sabem disso. Vejam, simplesmente da forma como era naquele tempo, carne feminina sendo exibida por todos os lugares. Vejam, naquele tempo, carne feminina
até morrer. Outro dia, um pregador, eu acho que ele se achava muito mais santo do que Jesus. Uma palestra lá, em certo lugar. Aí um pregador contando o testemunho desse outro pregador. O pregador fulano de tal falou e entrava num assunto sobre mulher. Ele disse assim: para mim, tanto faz eu ver a perna de uma mulher como a perna de uma mesa. Todo o plenário ficou. Isso é santo mesmo. Esse é extraterrestre. Todo mundo sabe que perna de mulher não é perna de nega nem de cadeira, não. Isso aí não tem pertinência em discutir. E esse extraterreno veio de onde? Tá bom? Glória a Deus. 6 meses depois, um encontro, aí aquele mesmo pastor disse: aquele pastor que afirmou isso e isso. Alguém perguntou por ele, disse: oxe, acabou o ministério, ele foi encontrado nos braços de uma mulher que não era dele. Que besteira é essa? Tanto faz pé de mulher como perna de mesa. Pensando besteira, vamos olhar a Bíblia como ela é. Esse Deus bom, ele nos salva, ele nos adverte do perigo. Ele cruzou meu caminho, o seu, mas ele não deixou nós à toa, não. Ele continua nos advertindo. Ele continua nos chamando a atenção. Louvado seja Deus, amém. É verdade. Amém. Glória a Deus. Oh. Balaão, interessado no prêmio de Balaque, fez tudo para amaldiçoar Israel, para ganhar o prêmio de Balaque. Ele amaldiçoava Israel, Deus fazia ele abençoar. Deus disse: como é que eu vou amaldiçoar o que eu já abençoei? Como Balaão sabia se aproximar de Deus, ele não era bobo, ele disse para Balaque: não consigo. Não tem como. Mas ele deu a dica para Balaão. Balaão disse: eu vou fazer o povo pecar, aí tudo vai dar certo. Mandou Balaão fazer uma festa lá. Aí o rei fez a festa daquele jeito. Quando aprontou a festa, aí Balaão espalhou o convite para Israel. E eles não queriam vir, mas Balaão, que sabia se expressar, disse: mas nós somos irmãos, ó. Somos irmãos, somos do mesmo sangue, não tem nenhum problema, venham. E diante daquele argumento, Israel fez fila para a festa. Quem não gosta de festa? Ei, mano. Mas foi um avivamento, mas no outro dia virou fumaça. Um avivamento, no outro dia só tem fumaça. Israel fez fila para aquela festa. Agora a gente fica olhando na Bíblia. Moisés não foi, Caleb não foi, Josué não foi. Aleluia. Mas aquele que era manufaturado foi, manufaturado foram, os manufaturados foram. E foram lá e comeram e beberam. E quando se embriagaram, olha, aí Balaque apresentou as mulheres, caíram milhares com elas. Oh, que hora terrível! Que hora terrível! Isso tratando o natural, sabe que mulher representa igreja. E tratando o espiritual, que é de milhares caindo por causa de igrejas. Tem nada a ver com igreja. Meu compromisso é com a palavra. Seu compromisso seja com a palavra. Que nós possamos formar um corpo onde esta palavra tenha preeminência. Aleluia! Louvado seja Deus, amém! E naquele tempo era carne feminina sendo exibida por todos os lugares, veio muito atraente. Quase deixaram os filhos de Deus fora de si. E então uma lei de Sodoma e Gomorra para protegê-las disso.
De que desgraça! E nosso governo defende a mesma coisa como essa. Lá naquele tempo, quando a imundície, a imoralidade tomou conta da terra, tinha uma lei na terra cobertando aquilo, protegendo. Quando o profeta pregou essa mensagem, ele disse: o nosso governo também está protegendo a mesma coisa, e o nosso também está protegendo a mesma coisa. A mesma coisa na nossa nação, a mesma nojeira protegida. O profeta diz: eu gostaria de ser um governante por um tempo, ou ter esta nação. Uma vez que eu pegasse uma mulher vestida assim, ela iria à prisão feminina pelo resto da vida. Se eu pegasse uma mulher mal vestida, se eu fosse o governo dessa nação, ela iria à prisão feminina pelo resto da vida. Ela nunca seria capaz. Se eu pegasse uma mulher e um homem daquela forma, se uma mulher e um homem fossem pegos vivendo daquela forma, os dois se tornariam estéreis. Isto é tudo o que deve ser feito e realizado em público pelos médicos, sim, Senhor. E a congregação aplaudiu quando o profeta pregou aquilo. Esse tipo de governo só agradaria os cristãos, não agrada a terra, só agrada os cristãos. Mas a pena está um pouco obsoleta. O que é uma lei sem pena? A pena para a lei de Deus é a morte, não é verdade? O pecado é morte. Isso é certo. Precisamos de uma lei que seja rígida. Oh, que coisa! O que temos agora? Um monte de políticos que podem ser influenciados de qualquer maneira que você quiser. E a coisa toda está corrompida. Mas ele clama para a igreja: apregue-se, igreja. Volte para a palavra do Deus vivo. Viva dela e somente dela, porque é dela que o povo de Deus deve viver. Deus prometeu a esta igreja um sinal escriturístico. Prometeu e cumpriu. Amém. Quantas vezes na fila de oração você encontra o Senhor Jesus Cristo revelando o segredo dos corações das pessoas para o profeta? É Deus cumprindo o sinal escriturístico do último dia. Aleluia! Santo é o seu nome, grande Deus. Viva da palavra, somente da palavra, porque é dela que o povo de Deus deve viver. Deus prometeu a este grego o sinal escriturístico. Ele disse que a ressurreição seria reproduzida. Jesus Cristo e a sua igreja se tornariam de tal forma que seriam um nos últimos dias. Esta é a promessa divina. Jesus Cristo e a sua igreja se tornariam de tal forma que seriam um nos últimos dias. Ele prometeu. E sabemos que isso é verdade. Agora ele também prometeu que haveria uma restauração da fé. Nós lemos em Judas o que foi dito em Judas: batalhar pela fé que uma vez foi dada aos é a fé que devemos batalhar. Os santos tiveram que aceitar Jesus Cristo? Amém. Ou não tiveram que aceitar Jesus? Amém. Os santos lá atrás tiveram que nascer de novo? O de hoje é necessário? O de hoje é necessário também. Amém. Glória a Deus. Para alguns pregadores não, mas para quem crê na Bíblia, Amém. todos que os santos do passado tiveram, tudo que eles fizeram, hoje cada um tem que fazer a mesma coisa. É a mesma exigência, é a mesma lei divina, é o mesmo Senhor Jesus Cristo clamando, é o mesmo Senhor Jesus Cristo ensinando. Amém? Agora nos foi prometido em Malaquias 4, pelo mesmo sistema em que ele sempre operou, que seríamos restaurados
semente original, de volta à semente como começou no dia de Pentecostes, de volta à mesma doutrina, palavra por palavra, poder por poder, Espírito da mesma forma, exatamente como era lá atrás no princípio, através de sinais e maravilhas da presença viva de Jesus Cristo. Depois de 2000 anos, Ele ainda está vivo. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que habitou neles lá atrás, Ele quer habitar em cada um de nós hoje, irmão. Mas nós temos que se submeter ao que Ele ensinou a eles lá atrás. Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Santo é o seu nome, Senhor. Amém. Amigos, não venham na reunião apenas e digam: bem, eu realmente gostei. Estava um pouco quente, mas eu gostei. Não façam isso. Sejam sinceros, diz o profeta. Sejam sinceros. Entrem nisso. Entrem no Espírito. Amém. Amém. Façam confissões. Glória a Deus. Limpem-se. Amém. Amém. Se existe um pouco de dúvidas e frustrações em seu coração, nem sequer entre na fila de oração. Não, Senhor, eu quero limpeza. Nossas confissões são de uma maneira indireta. Havia uma mulher em uma entrevista algumas semanas atrás. Oh, que coisa horrorosa. Nós já ouvimos isso. Ele disse naquela entrevista, aquela mulher teve um bebê, um outro homem, e ela tinha morado com 2 rapazes, e ela estava vivendo com esse rapaz e tinha casado com ele porque ela amava, gostava mais dele, disse que o bebê era dele, e ela sabia o tempo todo que o bebê era de outro, e ela disse: eu confessei isso, irmão Branco, eu confessei isso numa entrevista com o profeta. Mas eu confessei isso para ele. O Espírito Santo diz: o sinal escriturístico do dia. Amém. Amém? O Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, que prometeu que no último dia esse sinal escriturístico estaria em evidência. Amém. Disse assim: ó, sua confissão foi assim. Qual a confissão que você fez? Você disse para o seu esposo que você é casado: ó, querido, e se você souber de algo, querido, sabe, John, rapaz, e se eu te dissesse que esse bebê é de outro homem, você não iria acreditar? Iria? Não, ela já tinha dito que não era dele. Você não iria? Não, eu não ia, você já me disse, eu creio no que você me disse. E se fosse? E se fosse de outro homem? Disse: John, vamos sair hoje à noite para comer hambúrguer? O profeta disse: isso não é uma confissão. Você não confessou nada para ele. A confissão que você fez foi assim, mas isso não é confissão. Confissão é: caia de joelhos. Amém. Caia de joelhos e diga o que você fez. Amém. Diga como aconteceu a coisa, se é que você quer alcançar perdão de Deus. Aleluia! Oh, como Deus tem sido bom para nós. Amém. Glória a Deus. Diante de tanta confusão, diante de tanta confusão religiosa, enviou um profeta com uma mensagem para me tirar do enredo religioso, para tirar você do enredo religioso, irmão, para tirar você do enredo religioso, irmã, para tirar a minha atenção e a sua, irmão, irmã, do homem, e colocar em Cristo. Aleluia!
a vida eterna. Com Cristo eu tenho vida eterna. Com Cristo você tem vida eterna, irmão. Com Cristo você tem vida eterna, irmã. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Mas é desta forma que as pessoas se aproximam de Deus. Você já pensou? A oração, a grande oração. Pai nosso que estás nos céus, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E só com a boca. Você olhando a oração Pai Nosso, você antes de orar, você faz outra oração. Amém. Para poder orar ela. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Embora que tem gente que você quer que você perdoe ele ou perdoe ela, mas desde que ela ou ele não contrarie você. Não tem nada a ver com isso. Não, irmão, está perdoado. Eu vou dizer uma coisa, ó, isso aí está errado. Isso aqui é assim. A estrada é esta aqui. O caminho é este aqui. Porque o Deus que me salvou me colocou aqui na terra na mesma condição que colocou Adão e Eva. O Deus que me salvou, irmão, colocou você também aqui na terra na condição que Ele colocou Adão e Eva. E Ele colocou Adão e Eva diante de dois caminhos e deu a eles o direito, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Amém. Mesmo sabendo que o homem não ia saber escolher. Adão, que não nasceu em pecado, não soube escolher, calcule eu e você que nascemos em pecado. Adão, que não nasceu em pecado, ele nasceu como eu e você. O diabo passou a perna, enganou a mulher, ele não foi. Por que Adão não procurou enganar? Por que o diabo, a serpente não procurou enganar Adão? Ele sabia que não ia conseguir? Porque Adão, ali estava um produto natural. Adão veio de Deus. Ele foi a mulher, o vaso mais fraco. O subproduto que foi tirado de Adão. Ele que não nasceu em pecado, cedeu ao argumento do adversário, calcule eu e você. Mas, assim ele nos colocou diante de dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. Cruzou o meu caminho, assim como Deus ensinou a Adão e Eva, Ele ensina a todo ser humano. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, eu nunca ouvi o Evangelho, nunca ouviu? Mas o sol prega todo dia para você. Amém. O sol nasce e se põe, dizendo que haverá uma ressurreição. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu nunca ouvi um pregador, a árvore prega para você. Uma certa estação do ano, a folha da árvore cai, fica só os garranchos. Com o tempo, tudo volta. Amém. Glória a Deus. Apontando que há uma ressurreição. Amém. Mas Deus acha pouco. Podia mandar o vento pregar o Evangelho, mas Ele faz com que Ele cruza o meu caminho e o seu. Amém. Cruzou o meu caminho e o seu. Amém, meu Deus. Continua ensinando a mim e a você como Ele ensinou a Adão e Eva. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. E este Deus que disse, olha, vida eterna é para quem nasceu de novo. Eu creio. Amém. Você creu? Amém. Aleluia. Tem milhões que não dá nem atenção. É verdade. Você vai se perder por causa deles? Não. Eu vou tomar posse da vida. Amém. Eu vou tomar posse daquilo que Ele mostrou para mim. Amém. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome, igreja de Deus.
Mas, irmão, vamos encerrar aqui. Com esse parágrafo 137. Deixa eu ver se eu termino com esse parágrafo 137. Mas é desta forma que as pessoas se aproximam de Deus, fazendo confissões incorretas, querendo levar Deus na conversa. Se você faz uma confissão que não é correta, você está mentindo, está faltando com a verdade. Oh Senhor, Tu és tão bom, Tu me deixas fazer o que eu quiser. Isso não é verdade, não. Deus não deixa ninguém fazer o que quiser. Isso não é verdade. É o diabo quem diz isso. É verdade. O diabo é quem diz: Deus não se importa, isso não tem problema, Deus é bom. Mas, sim, Deus é bom. É tão bom que Ele me diz como eu fazer certo. Ele diz a você como você fazer certo. Não, mas Tu és tão bom, Senhor, Tu me deixa fazer o que eu quiser. Não creia nisso, diz o profeta. Não creia que Deus deixa você fazer o que você quiser. Não creia nisso. Se Deus fosse avô, mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Amém. Amém. Glória a Deus. É difícil um avô para não ser deixa demais. Tudo que o neto faz é bonito para o avô. Mas Deus não tem netos, não. Deus só tem filhos. Amém. Graças a Deus. Deus só tem filhos, graças a Deus. Então, não creia nisso. Não creia que Deus deixa você fazer o que você quiser. Não creia nisso. Ele fica só dando tempo a você. Dando tempo. Se você vive, se o ser humano vive 20 anos, é 20 anos que Deus deu para você escolher por qual caminho andar. Amém. Se você vive 90 anos, então foi 90 anos que Deus deu a você para você escolher qual estrada você quer seguir. Está na mensagem, o sinal. A mensagem que pouca gente lê aquela mensagem, porque cada vez que você lê, ela bota você no canto da parede. O profeta diz: vamos fazer uma limpeza na nossa casa. Aí fazer a limpeza na nossa casa dá dor de dente, dá dor de cabeça, muita gente. Você está fazendo a limpeza, olha, trabalhando, lutando para servir a Deus. Daí a pouco chega uma pessoa querida sua, nua, e quer mandar na sua casa mais do que você. Diga, notaram que é assim? Se você não receber com um ar de riso, você vai fazer comentários, e você vai se preocupar com isso. Mas se você for um cristão, você não vai se preocupar com isso. Porque não importa o que você faça, o mundo nunca vai lhe entender. Nunca vai lhe entender. Eu me lembro uma certa vez, uma irmã, a mãe perdeu a memória. O ser humano perdeu a memória, meu Deus do céu. Olha, oh meu Deus, que situação. Perder a memória. E aquela irmã cuidando da. Isso é claro, cuidando da mãe da melhor maneira. Aí a mãe às vezes ficava na porta assim, aí passava o povo na rua assim: ei, vem cá, me entende essa condição, ela fica maltratando de mim e tal, e o povo da rua acredita. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Isso é claro que quem está na luta já está cansado, já está preocupado, cheio de coisas. Essa carne cansa. Quando cansa, essa carne cansa. Por isso você fica nervoso. E quando você está nervoso, quem passa na rua ignora você, mas não quer passar pelo que você está passando. Se fosse eu, fazia assim: mas vá fazer o que ela faz ou o que ele faz, pelo menos 30 dias, para ver como é que você ia se comportar.
Você está entendendo? Amém. Amém. Mas nós temos que saber, nós nessa caminhada, se você é um cristão, você faz as coisas corretas, não para o ser humano ver, mas é porque você serve a aquele que Ele salvou, e Ele está te olhando, e Ele está te observando, e Ele lhe conhece, e Ele é quem conhece a todos nós, e fazemos isso para Ele com alegria, porque Ele nos salvou, nos encheu da vida eterna. Por isso o profeta diz: irmão, não creia nisso, não creia que Deus te deixa fazer o que você quiser. Glória a Deus. Deus tem uma lei pela qual você vive. Amém. Deus tem uma lei pela qual você vive, pela qual eu vivo, Glória a Deus. até que você seja limpo e lavado. Aleluia. Nós sabemos que água e sabão só tira a limpeza do corpo da parte de fora. É verdade. Mas essa limpeza de dentro, quem elimina o pecado é o sangue de Jesus Cristo. E o cristão é limpo, lavado no sangue de Jesus Cristo. Então, até que você seja limpo, lavado e confesse e creia com todo o seu coração e volte para a palavra de Deus, você ainda é culpado. É verdade. Você não pode fazer isso, você tem que destruir a coisa. As pessoas têm que vir piamente. Vamos ficar de pé. As pessoas têm que vir piamente, sinceramente, cair de joelhos e ficar ali até que os resultados apareçam. Glória a Deus. Amém. Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Amém. Eu não quero ser um legalista, eu não quero ser uma legalista, eu não quero ser um liberalista, eu não quero ser uma liberalista. Eu quero mais do Senhor. Amém. Embora que mais do Senhor na minha vida e na sua vida vai fazer o povo dizer que eu e você, vai fazer o povo dizer que nós somos legalistas. Mas não importa. Amém. Glória a Deus. Você tem que destruir a coisa. As pessoas têm que vir piamente, sinceramente, cair de joelho, ficar ali até que os resultados apareçam. Amém. Deixe que aquele poder do Espírito Santo de amor divino injete em seu coração e o faça confessar todos os seus pecados e toda a incredulidade e aceitar Jesus Cristo, Amém. porque Deus tem enviado tudo o que pode. Tudo que Deus tinha para esta era, para eu não ser enganado, para você não ser enganado, irmão, para você não ser enganada, irmã, tudo que Deus tinha enviou para nós nesta era, para nos advertir, para que nós para que nós pudéssemos estarmos desgrudados do mundo, desgrudados do pecado, desgrudados de certas amizades incorretas, e assim estejamos grudados somente nele, nele. Aleluia! Louvado seja Deus, porque haverá uma igreja efesiana. Quando Cristo e sua igreja se tornar um. Louvado seja Deus! Quando é que Cristo e sua igreja se tornam um? Aleluia! Quando nós se enchemos desse Espírito Santo. E você não tem que esperar que alguém fique cheio, não. Você apressa. Você entra neste caminho. Vai em frente. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Não vai esperar que ninguém. Você não sabe se ele vai aceitar. Você não vai. Glória a Deus. O meu dever e o seu é já estarmos posicionados. Amém. Se o vizinho vai ignorar, não importa.
Se alguém da igreja minha ou sua vai ignorar a mim, a você, não importa. Se a esposa, ou o esposo, ou o filho, ou o pai, ou seja quem for, vai ignorar a mim, a você, não importa. O que importa é o teu Senhor Jesus Cristo na minha vida. O que importa, irmão, é Jesus Cristo na sua vida. O que importa, irmã, é Jesus Cristo na sua vida. Porque Deus só reconhecerá uma coisa. Esse é o sinal. É o Espírito Santo. Ele em mim. Ele em você. Louvado seja Deus. Aí aquele amor verdadeiro entrará em ação. Aí eu posso olhar para você, se eu ver algum erro em você e eu lhe advertir, você vai se alegrar por isso. É verdade, glória a Deus, amém. E se você é um cristão e vê algum erro em mim, me adverte. Se eu sou um cristão, eu vou ficar agradecido. Vou falar até em línguas estranhas de alegria, com tanta alegria, porque estava errado e não sabia, e você me advertiu. Amém. Glória a Deus. Verdade. Amém. Glória a Deus. Porque esse é o verdadeiro amor. Amém. O verdadeiro amor, ele é corretivo. Amém. Deus, amor. Deus é amor? Deus é amor. E não dizer a mim que eu estou errado. Que amor é este? Não dizer a você que você está errado. Que amor é este? Não, isso não é o amor de Deus, não. Isso é o amor filho. O amor filho é assim. Não vou magoar. Eu não vou fazer isso com ele. Mas o amor ágape, o amor ágape, ele mostra o caminho. O amor ágape tira de mim, de você, o pecado, a incredulidade, o mundo, tudo que é nojento. O amor ágape nos coloca em lugares celestiais em Cristo Jesus. E ali há sinceridade, e ali há confiança. Louvado seja Deus, amém. E ali haverá um companheirismo santo. Não é um puxando para cá e outro puxando para lá. Não, é todos caminhando numa mesma direção. Que direção? Céu, boda do Cordeiro, milênio, vida eterna. Louvado seja Deus. E para que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tropeçasse, Ele enviou o profeta para ensinar o povo de Deus a se alinhar com Deus. Com sinais escriturísticos. Para quando, por isso encontramos quando o profeta estava ministrando e certas coisas acontecendo, era Deus dizendo assim: olha, este eu enviei, este homem eu enviei para você aprender a me servir. Quem foi que ensinou Lídia a servir a Deus corretamente? Quem foi? Não foi Paulo? E a Bíblia diz que Lídia já servia a Deus, mas faltava alguma coisa. Como ela era uma eleita, uma salva, o apóstolo Paulo, passando naquela região, encontrou-se com ela. Apresentou a ela o verdadeiro evangelho. Eu creio que ele disse: ah, minha irmã, antes eu cria só nisso que a irmã cria. Quando eu era discípulo de Gamaliel, eu só cria nisso que a senhora crê. Eu servia ao Senhor como a senhora está servindo. Mas o Jeová do Velho Testamento tomou forma humana, andou aqui entre os homens, pregou o Evangelho por 3 anos e 6 meses e foi crucificado e foi colocado na sepultura e ressuscitou. E isso foi anunciado a mim. Eu não criei, persegui a igreja que cria nisto, mas ele cruzou o meu caminho e contou toda a história para ela, e ela aprendeu a
como Deus usou Paulo para ensinar Lídia a servir a Deus corretamente, para ensinar o carcereiro a servir a Deus com toda a sua casa corretamente, a ponto de todos após ouvir, todos se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus também enviou este profeta, irmão Brana, para ensinar nós a servir a Deus corretamente. Obrigado, Senhor, Glória a Deus. pela sua bondade.